Opa, bom dia! Cá estamos novamente para mais um episódio 6, que é o podcast de número 7, pois temos o episódio 0, né? Então, episódio 6, se não me engano, 13 de outubro de 2024. Já comentei alguma coisa, né, a respeito de RPGs, já comentei alguma coisa a respeito da influência dos jogos eletrônicos, já comentei alguma coisa de como o RPG influenciou os jogos eletrônicos e de como os jogos eletrônicos influenciaram o RPG. Pois bem, agora, para esse episódio 6, eu vou comentar a respeito de grandes impactos que aconteceram no Dungeons & Dragons, no mundo do RPG, né? Porque o mundo do RPG é em grande parte o que acontece no Dungeons & Dragons, e especificamente falando no século XX, o que aconteceu na TSR, né? Vamos falar então desses impactos, a maioria deles ocorridos, provocados de dentro da própria TSR, a partir dos próprios criadores do jogo e da maneira como eles estabeleciam suas relações. Bom, o conceito original do jogo foi criado por Dave Arneson. E qual que era a estratégia dele? Qual que era a condição dele? Arneson estava cansado de lidar com situações de jogo nas quais pessoas vinham interferir por conhecerem outras regras, outras tabelas, outras informações históricas, outros contextos, e estava cansado de debates que se prolongavam por horas e horas e horas, enquanto o jogo permanecia parado. Isso ainda antes, né, dele fazer o Blackmore, isso ainda na época dos Wargames, na época dos jogos táticos de batalhas simulacionistas. E depois de muito pelejar com essa situação, o que ele, vamos dizer assim, imaginou? Qual que foi a grande epifania? Qual que foi a grande ideia? A grande ideia foi a seguinte: bom, se eu tiver um mundo de fantasia que eu criar, eu não tenho que debater nada com ninguém. Porque ninguém vai dizer que tem uma tabela melhor, uma regra melhor, um artigo científico melhor, nada a respeito desse mundo de fantasia. Porque esse mundo de fantasia não existe, nunca existiu. Ele é só meu. Então, a partir de um paradigma de controle, né, foi criado o mundo de Blackmore, que é justamente um cenário imaginário criado para que a pessoa não tenha que realmente se explicar perante o mundo real. Você pode ter influências, você pode ter referências, você pode ter situações que são tais e quais, mas elas não são as situações do mundo real, elas são as situações do mundo de fantasia. Então, ao mesmo tempo em que isso ecoa uma simplificação das conversas, você simplifica o mundo, então você simplifica as variáveis em torno dele, isso também ecoa uma grande força do sentimento de controle, né, do desejo de controle, né? Então, apesar de, na minha ótica, isso ter acontecido, vamos dizer assim, com a melhor das intenções, porque no fim das contas o que se está procurando é a fluidez do jogo, é incontestável, é inegável que essa posição surge a partir de um desejo de controle sobre o jogo. E é por isso que Arneson não escreveu nada a respeito de Blackmore pelos primeiros 4, 5 anos em que ele jogava. O mundo só existia na cabeça dele, literalmente. Era o mundo de fantasia do Arneson, não era um mundo de fantasia compartilhado. Alguns jogadores tinham no Blackmore a chance de criar algumas coisas, sim, eles tinham, mas isso era perante a autoridade e a autonomia do Arneson, era discreção dele, era a respeito daquilo que ele concordava ou não, e pronto. Então ele era a autoridade única e absoluta. A vantagem de você ser autoridade única e absoluta
a respeito de alguma situação é que você não tem que se explicar realmente perante ninguém, né? A desvantagem, maior desvantagem a respeito de ser a autoridade única e absoluta perante qualquer coisa, qualquer situação, é que se você não fizer um trabalho muito equilibrado, muito discreto e muito que alcança todo mundo, né? E muito... eu esqueci a palavra agora. Se você não fizer uma coisa muito bem feita, uma coisa muito democrática, uma coisa compassiva, né? Você será feito como um ditador. E nós estamos falando de um jogo, né, gente? Um jogo não pode ter um ditador. Um jogo tem de ter diálogo. Um jogo de imaginação, então, nossa mãe. Você não pode ficar podando, simplesmente podando a imaginação dos outros. Então, de novo, apenas na minha opinião, se Dave Arneson fez essa criação e isso foi pra frente, é porque, apesar de ele ser a autoridade absoluta do jogo, do Blackmore, ele não fazia com que o jogo fosse a respeito disso. No fim das contas, ele dava todas as concessões que os jogadores pediam. E aí, depois de 5 anos desse jogo acumulado, crescendo e prosperando, ele levou esse jogo até Gary Gygax. Ele mestrou a primeira mesa de RPG, vamos dizer assim, para o Gary Gygax. Para mim já era RPG, mas tem gente que prefere dizer que essa foi a primeira mesa de RPG porque envolve o Gary Gygax. Eu acho que já era RPG lá no Blackmore, né? Lá em 68, 69. Bom, enfim, esse foi o primeiro grande impacto ocorrido antes do D&D surgir e que foi definidor, foi um divisor de águas para que o D&D surgisse. A criação de um mundo imaginário, fictício, tá? Fantasioso, né? De fantasia mesmo, de ficção mesmo, no qual há uma pessoa, no caso a gente chama hoje de mestre, que é a autoridade única e absoluta daquilo que ocorre ou deixa de ocorrer, mas onde também o jogo não é a respeito dessa autoridade única e absoluta. Isso é um passo gigantesco dentro dos jogos. Esse é o passo primordial que fez com que surgisse um jogo cooperativo e vibrante, no qual você não tem que ganhar de ninguém para poder se divertir. Você tem que apenas criar o seu personagem, seja ele o que for, e estabelecer as relações dinâmicas com o mundo de fantasia, seja ele qual for. Então essa é a primeira grande revolução. A segunda grande revolução ocorre quando Gary Gygax participa desse jogo, cai de paixão por esse jogo e percebe que ali existe muito mais do que um passatempo, muito mais do que um hobby. Ele enxerga que ali há um produto, ali há um material a ser trabalhado, a ser refinado, a ser vendido e de onde pode-se tirar um lucro. Isso fez com que o Gary insistisse muito com o Arneson no sentido de obter os textos, as referências, as tabelas que embasavam aquele mundo de jogo imaginário. Porque, de novo, o mundo de Blackmore só existia na cabeça do Arneson. Não existia nada ou praticamente nada realmente escrito. Só aquelas anotações que nós sabemos, né? De vez em quando nós mestres fazemos anotações que só nós mesmos entendemos. E de repente acontece inclusive de ter umas anotações que se você passar uns 5, 6 meses sem ver, nem você lembra mais do que você estava pensando ali quando você escreveu aquilo. Pois bem, Gary Gygax pega o conceito do Blackmore, em diálogo com o Dave Arneson, insistente, obtém 15 a 25 páginas de coisas escritas, que nunca fica claro na história quantas páginas tinha isso e nem onde estão essas páginas. E a partir dessas 15, 25 páginas,
Gary Gygax cria um conjunto de regras e cria um texto mais ou menos bem organizado, muito melhor organizado do que os textos do Arneson, isso é com certeza. E disso surge a primeira edição do D&D, que é praticamente um fanzine datilografado com algumas ilustrações de muito boa intenção, mas de muito péssima execução, como todo material pioneiro, né? E então, a partir disso, desenvolve-se o jogo de RPG, como nós conhecemos. Esse jogo vende pra caramba, esse jogo aparece bastante. Já em 1974, ele rompe paradigmas e dá uns lucros e retornos interessantes, o que permite que ele seja reimpresso algumas vezes, venda mais algumas vezes e enseja o surgimento dos próximos produtos. Essa interação, essa entrada do Gary Gygax, ela é o segundo impacto, né? Ela é um impacto, vamos chamar assim, se o Dave Arneson fez um impacto 0, que é um impacto que estabelece o campo onde aquilo ali pode frutificar, o Gary Gygax é o impacto 1. É o cara que organiza um sistema de regras de maneira inteligível. Hoje em dia a gente olha, a gente acha extremamente mal feito e intrincado, mas de novo, é o trabalho pioneiro, não adianta. Ele não será assim tão completo de maneira alguma. E a partir dele, ele cria um jogo cujas perspectivas de crescimento são virtualmente infinitas. Esse impacto não veio com outro fator que não um desejo de controle por parte do Gary Gygax, do próprio Gary Gygax. E isso pode ser visto no fato de que ele escreve todos os prefácios de todos os livros da Zero E. Ele é autor, se não me engano, se coloca como autor em todos os livros, inclusive do Blackmore. Não como editor, não como revisor, autor de todos os produtos. E, por ele ser essa pessoa que, pelo menos comparado com o restante da turma ali dele e da turma do Arneson, era a pessoa que tinha maior visão comercial, vamos dizer assim, porque ele também era o cara que mais precisava que o RPG virasse dinheiro, então a perspectiva dele era uma perspectiva muito mais econômica do que de um passatempo, né? Ele é o cara que funda a TSR junto com um amigo dele, que infelizmente vem a falecer poucos anos depois. E essa entrada do Gary Gygax com um amigo e o posterior falecimento do amigo faz com que ele procure outros investidores, encontre esses investidores e prossiga com a TSR. Só que isso deu-se num ambiente de muita disputa, porque essencialmente o Gary Gygax era uma pessoa ainda mais controladora que o Dave Arneson. E como diz aquele ditado, né? Um navio não pode ter 2 capitães. Ele necessita de um líder. E quando esse líder é uma pessoa que tem um apego muito grande, acaba que qualquer situação de proximidade de outras pessoas, de proximidade de outras pessoas com essa pessoa, acaba sendo vista como desconfiança, acaba sendo vista com suspeição. Isso fez com que Gary Gygax e Dave Arneson, ao se aproximarem para trabalhar na TSR, não tivessem boas relações. E eu entendo, assim, tô olhando bem de distante e falando da perspectiva das coisas que eu li, né? Eu entendo que, digamos, alguns conflitos foram inevitáveis nessa situação. Porque muito embora Dave Arneson tenha criado o jogo, quem criou o produto foi Gary Gygax. E muito apesar de Gary Gygax ter criado o produto, quem criou o jogo foi Dave Arneson. E se os dois não tivessem muito boas habilidades de negociação entre eles,
é óbvio que os conflitos emergiriam e é óbvio que as coisas não iam acabar bem. Pois bem, a presença... Olha o caminhão. A presença de Dave Arneson na TSR dura menos de 1 ano e faz porque o ambiente era tão terrível de convívio, tão tóxico, chegou-se num ponto assim tão degenerado que em determinado momento Dave Arneson simplesmente não foi mais a TSR trabalhar, porque não dava conta de administrar os conflitos dele com Gary Gygax. E assim a TSR continuou. E o segundo impacto, ou impacto número 2, né? Terceiro na lista, esse segundo impacto que aconteceu foi justamente a criação da linha do AD&D em 1977. E quem criou a linha do AD&D? Gary Gygax. E qual que foi a questão fundamental para que se criasse o Advanced Dungeons & Dragons? A criação do Advanced Dungeons & Dragons, acima de tudo mais, foi uma tentativa do Gary Gygax de estabelecer um controle definitivo sobre o jogo e escantear de uma vez por todas a presença de Dave Arneson, a fim de criar um jogo a partir do qual Dave Arneson não obteria sequer direitos autorais. Essa é que foi a estratégia: tirar um e permanecer no poder. Isso levou a batalhas na justiça, isso levou a questões de processos e tudo, e foi resolvido de maneira que o Dave Arneson permaneceria tendo os direitos autorais sobre o jogo. Mas isso fez com que o Gary Gygax criasse uma linha que fosse só dele. E por isso, dentro da TSR, surgiu uma condição um tanto quanto exótica. A linha do D&D começa em 74, a linha do AD&D começa em 77, e essas duas linhas correm paralelas dentro da empresa por mais de 15 anos. E assim elas continuam meio que sendo o mesmo jogo, e a pessoa que disser que não é, ela está simplesmente se enganando, né? Os dois são tipo 90% idênticos, para não dizer idênticos, é isso, né? Para não dizer que são o mesmo jogo. E eles correm basicamente rivalizando e estabelecendo que o território de um é de um e o território de outro é de outro. Isso faz com que cada um dos jogos tenha que ter o seu mundo de fantasia. Então o que acontece? O mundo do D&D passa a ser o mundo conhecido, que é basicamente a evolução do Blackmore, e o mundo do AD&D passa a ser o Greyhawk, que é basicamente o mundo do Gary Gygax. Blackmore é o mundo do Dave Arneson. Esse impacto faz com que pessoas externas à TSR percebam que, bom, se eles podem ter 1, 2, 3 mundos de fantasia, por que eu também não posso fazer o meu mundo de fantasia? E disso começarão a existir outras linhas de jogos que também têm seus mundos de fantasia, que também têm seus conjuntos de regras, porque se a TSR pode ter 2 conjuntos de regras, o que impede outras editoras de também tê-los? Isso faz com que o RPG se expanda para fora da TSR, porque nessa rivalidade entre as duas linhas, muitas pessoas trabalhavam, a maioria trabalhava exclusivamente em uma delas, e algumas pessoas trabalhavam nas duas, e muitas vezes trabalhavam nas duas e em outras editoras externas, ou editoras terceiras, vamos chamar assim. E isso fez com que a palavra se espalhasse também para fora da TSR. Esse impacto também foi significante nesse sentido. O Gary Gygax permanece na chefia da TSR, e dentro da, vamos chamar da presidência dele, vamos chamar assim, surgiram revistas de RPG como a Dragon Magazine e a Dungeon Magazine, que são as revistas oficiais da TSR, se eu não me engano. Depois nós teríamos a Polyhedron, teríamos outras revistas
para poder, digamos, discorrer sobre o hobby, resolver dúvidas, publicar artigos, etc. e tal. Essas revistas, especialmente quando Gary Gygax fazia o editorial, elas serviam basicamente para garantir, reforçar, perpetuar que o dono do jogo, por assim dizer, era o próprio Gary Gygax e não outra pessoa. Ele fazia editoriais revisando regras frequentemente, enaltecendo algumas e criticando outras. Longe de mim ficar fazendo juízo de valor a respeito de quem quer que seja, mas uma maneira que me parece muito efetiva, muito eficiente de identificar qual regra foi o Dave Arneson que criou e qual regra foi o Gary Gygax que criou, é observar quais regras ele critica e quais regras ele elogia nos editoriais dele. As que são de Dave Arneson ele critica, as que são dele ele elogia e enaltece. Essa onipresença do Gary Gygax no controle da TSR levou a algumas decisões boas e outras nem tanto. Uma decisão interna da qual certamente ele se arrepende, foi a contratação de Lorraine Williams para ser uma diretora comercial adjunta. Lorraine Williams era de uma família super rica e entrou basicamente para financiar planos de expansão da TSR, com a bênção de Gary Gygax. Mal sabia ele que, algum tempo depois, essa pessoa percebia em Gary Gygax as limitações que ele tinha e entendeu que a editora estaria melhor posicionada em suas próprias mãos. Ora, veja só que ironia. Esse foi mais um impacto, o terceiro impacto, né? O quarto na ordem. A gente teve o 0, o 1 e o 2, esse foi o terceiro impacto. O dia em que Gary Gygax perdeu o controle da TSR, juntamente aos investidores, e tornou-se um acionista minoritário devido ao fato de Lorraine Williams ter adquirido dos investidores as suas posições acionárias e ter exercido um direito de compra oferecido a ela quando ela entrou na empresa. Se eu não me engano, isso acontece em 1983. Eu não tenho certeza. O que eu sei é que nessa época foi lançado o AD&D segunda edição. O AD&D segunda edição é uma revisão das regras do Advanced Dungeons & Dragons, já sob a tutela de Lorraine Williams, e adivinha só, foi feito para evitar de se pagar direitos autorais a Gary Gygax. Soa similar? Já parece com alguma coisa que vocês ouviram anteriormente nesse podcast? Pois é, esse impacto ele é muito definidor, porque a partir da entrada de Lorraine Williams na diretoria, na presidência, na chefia da TSR, você pela primeira vez tem que o jogo não está na mão de aficionados pelo jogo. Então o que você tem é que antes, Dave Arneson era pai criador disso tudo, né? O Gary Gygax, digamos, um padrasto bem intencionado, né? Lorraine Williams era, não sei, talvez uma prima distante que estava de olho na herança, uma tia distante, uma pessoa mais de fora, que não tinha tanto interesse pelo jogo, não conhecia o jogo, não sabia jogar, ficou na diretoria da TSR mais de 10 anos, nunca aprendeu o jogo, e que via no D&D apenas um produto e via na TSR uma plataforma de divulgação dos produtos da família dela, que também tinha direitos autorais de vários outros produtos. Então para ela era um negócio pelo negócio. Esse impacto fez com que investidores externos, pessoas alheias ao RPG, começassem a ver o RPG como um negócio e não como um passatempo de gente cismada. Isso fez com que mais dinheiro entrasse no mercado do RPG, isso fez com que mais sistemas de regras fossem financiados, isso fez com que o negócio em si expandisse. Esse ponto da saída do Gary Gygax, a pessoa pode gostar ou detestar o Gary Gygax, não faz diferença. Mas esse ponto é marcante porque pela primeira vez as decisões em torno de conteúdo, de cronograma, de linhas de aventuras, de produtos, de marketing, etc., começaram a ser tomadas por pessoas que não tinham vínculo algum com o RPG. Nenhum. Nem pessoalmente, nem historicamente, nem nada. E isso
faz com que o jogo seja tratado de maneira impessoal. E aí você tem que a evolução do D&D, a linha do BX é cancelada, a linha do Back-Me é da linha básica do Dungeons and Dragons, né? Você tinha o BX, no X do BX, né, que é o Expert, o B é o Basic, o X é Expert. Você tinha que, no texto indica que haveria a criação de um Companion, que seria o terceiro, nunca foi criado, a linha foi cancelada, e ao invés dela foi reiniciado com o Back-Me, que é o Basic, Expert, Companion, Masters e Immortals, que é a linha do D&D básico, que também gerou os Gazetteers e seguiu como uma linha autônoma. Ao longo dos anos 90, essa substituição, essa saída do Gary Gygax, vamos dizer assim, entre aspas, né, coincidiu com uma grande profusão, acho que é uma redundância, com uma profusão do surgimento de mundos de jogo. Então daqui a pouco você tem o Dragonlance, daqui a pouco você tem o Ravenloft, daqui a pouco você tem o Dark Sun, né? E por aí o Forgotten Realms, e por aí vai. Esse foi um outro impacto da saída do Gary Gygax, o surgimento desses outros mundos de jogo, né? E o Greyhawk continuou, e o mundo conhecido virou Mystara, e Hollow World, né? Que é o mundo dentro do mundo, o mundo oco, dentro de Mystara. E o RPG seguiu mais ou menos nessa linha. O AD&D segunda edição seria lançado o AD&D segunda edição revisado seria lançado em 1989, com todos os letras garrafais dizendo que não era uma terceira edição, e sim uma revisão das regras, baseado, por exemplo, nos artigos das revistas Dragon e Dungeon Magazine e outras, né, também. E em alguma clarificação, mas qualquer pessoa que pegar os livros do AD&D ainda verá que o texto é um texto hermético, é um texto mal escrito, é um texto ruim, é um texto ambíguo. Você vê que tem excelentes ideias que foram escritas de maneira pobre. Isso se deve por quê? Porque o texto do AD&D ainda é o texto do Gary Gygax, que apesar de ter uma escrita menos desorganizada que a do Arneson, que é o do Dave Arneson, ainda é uma escrita ruim, ainda é uma escrita limitada, porque é ainda uma escrita primordial, ainda é uma escrita que se iniciou lá em 77, na aurora do jogo, né? Por uma pessoa que também não tinha tanto preparo assim para escrever, por exemplo. Não era uma pessoa assim tão articulada. Era uma pessoa criativa, era uma pessoa que tinha o seu potencial, era uma pessoa que tinha o vigor para poder levar o jogo para adiante, mas também era uma pessoa como qualquer um de nós que tinha também as suas limitações, não só na questão do tino comercial, mas também na questão de editoração, publicação, revisão e etc. Isso fez com que o mundo vamos dizer assim, o estado da arte do RPG saísse das mãos do AD&D já no final dos anos 80, começo dos anos 90, porque outros textos foram surgindo, outros materiais muito melhor trabalhados foram sendo disponibilizados no mercado. E isso fez com que o jogo, sim, para quem tinha acesso a tudo, né, permanecesse em perspectiva antiquado, permanecesse em perspectiva velho, permanecesse em perspectiva ultrapassado. E como, olhando assim, né, agora, olhando para o passado hoje, como o que se percebe é que a diretoria da TSR estava mais preocupada de tirar todo o leite da vaca enquanto ela ainda estava viva e depois mandá-la para o matadouro, ao invés de revigorar essa vaca, o que aconteceu foi que o AD&D foi vendido até que todo o seu brilho se ofuscasse. E nisso a TSR entra num declínio. Ela entra num declínio em função da paralisia criativa que se estabeleceu dentro do seu conjunto de regras e não tanto em função da paralisia que se estabeleceu no seu mundo de jogo, nos seus mundos de jogo, que aliás continuaram sendo publicados, continuaram sendo disponibilizados, como por exemplo a segunda versão do Forgotten Realms, a primeira e segunda versão do Dark Sun, o surgimento do Planescape, né, dentre outros.
Esse foi o terceiro impacto, a saída do Gary Gygax, dos nerds, do controle da empresa, e a entrada da Lorraine Williams no controle da TSR. A gente tem, então, que Lorraine Williams permanecerá na TSR por coisa de 10, 12 anos, e lá na frente, em função do modelo de negócios definido para o RPG, não só o AD&D, mas outros jogos, a TSR viria a quebrar em 1997. Por que isso se deu? Em resumo, para citar apenas um único fato, a quebra da TSR, que é o evento 4, né, ela ocorre em função da da paralisia do fluxo de caixa, em função da TSR não conseguir honrar seus contratos com a Random House, que era a empresa que controlava os armazéns de estoque da TSR. A TSR devia, vamos dizer, 10 milhões para a Random House para pagamento de armazenamento de custeio de estoques. Não tinha o dinheiro para pagar, não conseguiu renegociar, não conseguiu empréstimos e garantias e extensões ou condições que pudessem fazer com que essa dívida fosse honrada ou abatida ou o que quer que fosse. Nesse caso, tem uma dívida, você não consegue pagar, a empresa pediu concordado. Essa quebra da TSR foi uma situação que abalou o mundo do RPG de fora a fora, porque o AD&D ainda era o gigante, estava em declínio, mas ainda era o gigante. Então você não espera que uma empresa que seja líder de mercado de repente entregue os pontos, como a TSR entregou. Isso fez com que uma outra empresa, jovem empresa que surgiu, já existia há algum tempo, mas que tornou-se grandiosa em 5 ou 10 anos anteriores a esse evento em 97, aparecesse em cena. O nome dessa empresa é Wizards of the Coast. Essa empresa, ela ficou bilionária comprando ou negociando um jogo de cartas chamado Magic the Gathering. E esse jogo foi um sucesso estrondoso, foi um jogo que virou $1 bilhão em menos de 10 anos. E porque essa empresa detinha todo esse capital, vamos dizer assim, disponível, ela entrou em contato com a TSR e fez a aquisição da TSR de porteira fechada. Comprou os estoques, comprou os armazéns, comprou as linhas de produto, comprou os créditos, comprou os direitos autorais. Isso ocorrendo em 1997. A partir dessa aquisição, que foi o quarto evento, né, a quebra, é o quarto evento de aquisição pela Wizards of the Coast, você tem um distanciamento ainda maior do pessoal que criou o jogo. E esse distanciamento tem lá as suas vantagens e tem lá as suas desvantagens. A partir da visão da Wizards of the Coast é que começou a ser elaborada uma revisão do conjunto de regras do AD&D, que já contava com a linha Players Options, lançada entre 94 e 95, que já mostrava o jogo indo numa outra direção, indo num outro foco, né? Com um conjunto de regras baseado muito mais em outros conjuntos de habilidades. Pois bem, foi essa revisão do Players Options, que muita gente chama de AD&D 2.5, que foi essa edição que lastreou o surgimento da terceira edição, lançada pela Wizards of the Coast em 1999. Esse produto foi o primeiro produto que eu vi, pelo menos aí em 30 anos de jogo, mais ou menos 25 anos de jogo, que trouxe na capa dizendo, na primeira folha de crédito, dizendo a seguinte frase: baseado nas regras originalmente criadas por Dave Arneson e Gary Gygax. Primeira vez que o nome dos dois é colocado para a par, em pé de igualdade, como sendo os criadores originais do conjunto de regras. Esse ponto ele é fundamental porque a gente percebe que às vezes um produto tem que tomar distância de sua origem, do seu ponto original, e sendo reconhecido e estando na mão de pessoas que tenham interesse genuíno em sua prosperidade e seu florescimento, ele, em suas origens, passa a ser reconhecido como tal. Então foi a primeira vez em
anos, nunca aconteceu na TSR, nos produtos da TSR, que Gary Gygax e Dave Arneson são reconhecidos como as pessoas que criaram o jogo. Esse então foi o quinto impacto na origem do D&D e em sua jornada. Eu vou encerrar por aqui, porque já deu 35 minutos, e numa próxima oportunidade eu comentarei a respeito essa foi a terceira edição, a 3.0, eu comentarei da 3.0 para frente. Agradeço a todos pela paciência, até uma próxima.